Fernando Barra sempre com a gente aqui no Meu Emprego Sumiu e nessa semana é uma semana especial, né, Michele Trombelli, porque é Uhum. celebrado nesta semana, no próximo dia 18, o Dia do Médico, né, então dia 18 agora na próxima sexta-feira, o Dia do Médico, a coluna hoje vai ficar voltada um pouco para isso. Aí você pode estar se perguntando: "O que tem a ver Dia do Médico, tecnologia e por aí vai", né, Michele? Medicina, tecnologia. Ô, Fernando Barra, não vai dizer que a profissão do médico vai sumir. Olha, eu acho que não vai sumir, mas temos especialistas para falar isso com a gente hoje. Aliás, um grande especialista, ele é diretor médico de ensino, pesquisa e inovação da DASA, e ele vai poder dizer com muito mais teor e qualidade, porque além de trabalhar com tecnologia, ele também é médico, se o médico vai sumir ou não. Uhum. Temos hoje aqui Victor Gadelha, que trabalha na DASA junto conosco. Muito bem, bom dia, bem-vindo, Bom Vitor. dia, pessoal. É um prazer muito grande estar com vocês. Espero poder contribuir um pouquinho e tentar desmistificar um pouco de como a tecnologia tem apoiado e já apoia o nosso dia a dia, esse trabalho aí que é tão gratificante e ajuda tantas pessoas, Então né? já começa respondendo, vai sumir a profissão de médico? Eu acho que não, mas a gente vai evoluir isso na conversa, sem dúvida. Tudo bem, vamos começar entendendo um pouquinho, Vitor, sobre a sua história, porque até onde eu sei, você era programador e aí, de repente, resolveu fazer medicina e seguir nessa área de tecnologia, por quê? Excelente. Eu acho que sim. É que eu era programador oficial, mas eu sempre gostei muito de programar, né? Eu tinha uma comunidade ali ainda na minha infância. Vi o primeiro computador chegando na minha cidade, Natal, né, na Paraíba, junto com meu pai. Então, assim, isso eu acho que me criou essa paixão, essa vontade de trabalhar com tecnologia. E sim, eu acho que até então, até meus 16 anos, todo mundo acreditava, minha família, que eu ia fazer ciência da computação. Teve um episódio muito específico, meu avô era bem apegado com ele faleceu e ficou muito claro ali, depois de um tempo, com um pouco de conhecimento, que tinha sido um erro médico a princípio, e isso mudou um pouco da minha cabeça, né? Como é que os protocolos institucionais que já existiam, né, eles falham eventualmente e acaba levando a pessoa que tem uma fratura de fêmur a morrer de uma embolia pulmonar, um problema pulmonar. Isso não ficava muito claro na minha cabeça e, sem dúvida, naquele momento ali, teve uma mudança na minha cabeça, eu voltei todo o meu esforço para o vestibular de medicina e fui fazer, eu passei na estadual de Maceió, né, então só que durante o curso ficou muito claro como é que eu posso unir essas skills de computação, né, então entrando nos hospitais, entrando nas instituições e também a skill médica para realmente trazer um pouco mais de tecnologia, embarcar essa tecnologia e tentar traduzir isso em qualidade assistencial. Então acho Uhum. que a história ela começa muito por aí, e é impressionante que quando eu olho, né, 8, 9 anos para trás e onde estamos hoje, era um pouco do que eu sonhava mesmo, assim, cara, beleza, estamos num caminho que eu imaginava, isso numa visão lá atrás, né, já. Então isso eu acho que é muito gratificante chegar nesse momento hoje onde né, a inteligência artificial está muito clara e cada vez mais dentro da nossa profissão. Uma coisa que eu achei muito legal que o Vitor falou aqui é essa união de 2 profissões diferentes. A gente ainda olha muito para a tecnologia e para as demais profissões, o médico, o advogado, o professor. E cada vez mais a tecnologia está invadindo as outras profissões. Ela deixa de ser uma única profissão, um especialista Uhum. em tecnologia, mas ela passa a ser uma ferramenta que instrumentaliza e ajuda o médico, o professor, o advogado. Então, até você que está ouvindo a gente, começa a prestar atenção disso. Nós vamos ter pessoas que criam tecnologia e pessoas que usam tecnologia. Se você não tiver em nenhum desses dois lados, vai ficar difícil Alguma coisa tá conseguir errada. trabalhar. É, tem até o livro de Yuval Harari, né, 21 lições para o século XXI, que ele justamente ele traz isso com as Exatamente. múltiplas habilidades. As pessoas cada vez mais vão ter que unificar essas habilidades para poder ter essa possibilidade transformacional no nosso mundo. Então, acho que é isso. Ô, Vitor, agora todos os profissionais, ou boa parte deles hoje, já estão inseridos nesse cenário tecnológico? Eu pergunto porque você tem médicos ou profissionais da medicina das mais variadas faixas etárias. Como é que está atingindo cada uma dessas faixas etárias? Que no primeiro momento dá a impressão que para o jovem é mais fácil. E os médicos mais velhos, como é que estão encarando isso? Cara, uma excelente pergunta. Eu acho que a resposta rapidamente é não, né? Eu acho que a gente tem 500 mil médicos de diferentes faixas etárias, Uhum. umas que já nasceram na era digital, outras que longe disso, né? Então, eu acho que nesse momento a gente tem uma introdução e eu acho que é parte de nós que estamos trabalhando com tecnologia de educar, porque se é algo que traz um benefício assistencial, cabe a todos nós utilizarmos em menor ou maior proporção. Mas eu acho que tem ainda um aculturamento geral sobre como essa tecnologia pode empoderar teu trabalho no teu dia a dia, e eu acho que cabe nós, inclusive como instituição grande, privada no Brasil, a educar esse profissional para que ele se sinta
empoderado e capaz de utilizar essa tecnologia. Então, mas eu acho que ainda tem muita gente que não entende a complexidade da tecnologia ainda. É um processo de inclusão, então, Com né, certeza, que a gente sem tá. dúvida. Muito legal. E, Vitor, você que é especialista em inteligência artificial, qual o papel desta ferramenta hoje, tão falada no mercado, para o médico? Como ela pode auxiliar ou substituir atividades do médico no dia a dia? Vamos lá, eu acho que de 2 anos para cá a gente viveu uma revolução, que é a introdução desses novos tipos de linguagem, que muita gente, inclusive, modelo de linguagem, de inteligência artificial, que muita gente até coloca. Será que tem inteligência nisso? Pela primeira vez, a gente tem um modelo, de fato, que ele tem uma capacidade cognitiva, né? A tal qual o ser humano, como o cérebro humano funciona. Então, assim, o potencial dessa ferramenta assim, é gigantesco dentro da saúde. Desde auxiliar o médico na ponta, como suporte à decisão clínica, para que ele possa entender o melhor protocolo para aquele paciente. Querendo ou não, no nosso dia a dia, imagina, você 12 horas do plantão, então tem até estudos que mostram, no final do teu plantão você tem uma fadiga mental natural. Então tem um artigo específico mostrando que o profissional que faz endoscopia e colonoscopia, que usa inteligência artificial, no final do plantão, ele erra menos, porque tem lá um sistema ajudando ele a identificar nódulos e possíveis tumores. Né? E aí você começa a ver que esse tipo de ferramenta ele começa a auxiliar muito. Um dos mais famosos que a gente tem é no AVC, especificamente na minha área e na neurologia, que ele ficou tão famoso nos Estados Unidos que o sistema americano Medicare passou a pagar para os hospitais, foi o primeiro algoritmo em medicina que foi pago pelo sistema porque ele trouxe um benefício gigantesco para aquele paciente, ou seja, mudou o desfecho, salvou mais vidas. Mas o Isso quê? De rapidez a gente está é de falando? Ou rapidez. de evitar erros? Ou as duas coisas? Esse específico são as duas coisas, mas mais é a velocidade. Ele diminuiu quase 40 minutos do tempo do início que o paciente chega no hospital para o tratamento. E a gente está falando de um tratamento aqui, pessoal, que o risco de óbito do paciente é de 50% em 6 meses. E quando ele é tratado, o paciente às vezes sai andando 24 horas depois do hospital. Nossa. Né? Então é um Incrível. tratamento muito eficaz. Então o que é que acontece? O paciente entra no hospital, faz o exame, o sistema de inteligência artificial roda e automaticamente ele já aciona o médico que está na casa dele, o cirurgião, para vir para o hospital. Antigamente era toda uma etapa super manual. Vê, interpreta a imagem, pega alguém, liga para o médico. Não, ele automatiza todo esse fluxo e o médico já vê. Chega um paciente com AVC que precisa de um tratamento cirúrgico. E ele já vai para o hospital e ganha 40 minutos nesse processo. Caramba. Quem analisa e toma essa decisão de chamar o médico, então é o algoritmo, O algoritmo. obviamente treinado com Isso. dados e com toda a regulação médica, Isso. mas que automatiza e acelera todo esse processo que antes um ser humano precisaria fazer. Mas isso já está sendo aplicado no Brasil também. Isso a gente tem no Brasil também. Em menor escala, porque o governo não financia esse tipo de algoritmo, mas já tem também disponível pra gente. Eu até brinco aqui de manhã que é tudo uma questão de algoritmo hoje em dia, né? A gente tem que estreitar a amizade, tem que estreitar o algoritmo. Na medicina, em prática hoje no Brasil, o que vocês têm de mais legal, assim, que as pessoas consigam visualizar o impacto da tecnologia? Legal, cara, a gente tem bastante coisa. Eu vou tentar citar alguns assim que são mais emblemáticos, que estão no nosso dia a dia já. O primeiro, por exemplo, é um algoritmo que a gente tem em parceria com uma startup, especificamente, que a gente não tem um eletrocardiograma, que é aquele exame do coração, que são os tracinhos. Ele automaticamente ele consegue quase dar um pré-diagnóstico do que tem ali um infarto, uma arritmia, e automaticamente ele consegue acelerar essa jornada, e a gente tem esse laudo na ponta, que geralmente não tem esse laudo nas pontas do pronto-socorro, em menos de 2 minutos. Então, com isso, a gente já pegou síndromes super raras, porque o médico do pronto-socorro, ele não é treinado para mais de 100 possibilidades de laudos que existem. Então, tem doenças super raras, por exemplo, tem uma síndrome chamada Wolff-Parkinson-White. Cara, que o médico ele não tem esse conhecimento específico muitas vezes. E, por exemplo, teve um paciente, um jovem, que entrou nas nossas unidades e o algoritmo ajudou a fazer esse tipo de interpretação. E é uma doença que, se não diagnosticada, é aquelas mortes súbitas, aqueles pacientes que do nada morrem durante um exercício. Então, é o tipo de coisa que a gente usa inteligência artificial e acaba tendo um impacto direto para o paciente. Um outro exemplo muito claro, assim, que eu acho que também é um grande case de sucesso, é um algoritmo que a gente tem para acelerar a ressonância magnética. Vê que bacana. Então, um exame ali que, para neurologia, neuroeixo, é um exame que demora 30, 40 minutos. E a gente fez um algoritmo em casa e consegue acelerar entre 30% e 45% desse tempo. Então, para o paciente que muitos têm claustrofobia, ele consegue sair mais rápido da máquina. Que bom. Para o médico, que ele precisa do exame o mais rápido possível, eu consigo abrir slots quase que um overbooking para aquela máquina, para ele poder fazer aquele exame necessário.
Então, algoritmo feito totalmente dentro de casa, que realmente traz um benefício para o paciente. Então, a experiência do paciente é entregando valor em saúde e também auxilia a cadeia do médico e para a empresa também, que consegue aumentar a sua capacidade de produção com o mesmo número de máquinas. Ô, Vitor, e quando é que a DASA começou a perceber essa possibilidade de se utilizar da inteligência artificial? E aí eu pergunto também se há outras empresas que também já trabalham com isso. É muito tempo? Faz pouco tempo? Como é que é isso? Ó, é uma jornada que eu acho que para mim já é bastante tempo, né? Então, em 2017, tem um grupo de executivos da DASA que vão para um dos maiores congressos, inclusive vai ter agora, novamente, em dezembro, a gente vai estar lá. É um congresso internacional americano mesmo, de radiologia. E naquele momento, de um ano para o outro, 2016 para 2017, todo mundo começou a falar de inteligência artificial. E muito daquela época tinha as palestras, foi tua provocação, Michelle, no começo, será que o médico vai ser substituído? Que isso, assim, a gente teve... Imagina que a inteligência artificial, pessoal, até 2012, era um bebê que nem falava. E hoje ele lê, fala, desenha, interpreta, cria texto. Chora Né? por É vocês. melhor do que deixar- um ser humano. Muitas vezes melhor que o ser humano em várias das suas habilidades. Então ficou muito claro, será que o médico vai ser substituído? E nesse momento, na volta para o Brasil, tinha uma pessoa sensacional, que é o Dr. Felipe Kitamura, que ele tinha vencido desses concursos e a DASA enxerga nele ali um potencial de, cara, vamos começar a trabalhar com inteligência artificial, mesmo que nesse momento seja para a gente aprender. De fato, do aprendizado, a gente já tem coisas super concretas aí numa jornada de pelo menos 7 anos. Então, mas ali estava todo mundo aprendendo ou Sem já tinha uma dúvida. evolução maior em outros dos países? Sem dúvida, estava todo mundo aprendendo quais são os casos de uso, tanto do ponto de vista técnico. Então, se a gente pega os 2, 3 primeiros anos, basicamente é papers. A gente publicou mais de 20 papers. Era até uma aí. descoberta. Acho que a gente está aprendendo agora. Ah, é, né? a gente De tá aprendendo, 2017 acho que até era 2022, descoberta e aí- podemos dizer que era uma descoberta. Pouca gente falava disso, né? Então, assim, eu lembro das minhas aulas lá em 2018, que as pessoas, Raro. né, era muito raro esse tipo. Mas hoje, a gente saiu de um momento de descoberta para uma aplicação prática real com benefício para a sociedade. Né? E, assim, os custos cada vez mais baratos, o que é super importante para a gente conseguir escalar isso, eventualmente até por SUS, né? De uma forma didática, muitas vezes a gente fala, né? Ouvindo essa conversa com um especialista, essa inteligência artificial é tão inteligente que parece até que não faz sentido o papel do médico, ou assim como não faria do advogado e qualquer outra profissão. Mas, na verdade, ele amplia um conhecimento. Um médico, ele estuda 6 anos, depois ele faz a residência, a especialização, e quando ele vai trabalhar, na prática, ele tem todo o conhecimento que ele adquiriu ao longo da carreira dele, mais a experiência dele, da quantidade de pacientes que ele atendeu, para ele fazer um diagnóstico. Baseado no que eu estudei e na minha experiência vivida, com os exames que eu estou recebendo, provavelmente, é um diagnóstico, né? Provavelmente você pode ter essa doença e esse seria o seu tratamento. Quando a gente coloca uma inteligência artificial, a gente está ampliando essa experiência. Então, se eu, médico, tenho 5 anos e atendi, vou chutar um número aqui, 1.000 pacientes, tem outro médico que atendeu outros 2.000, 10.000, 5.000. Eu consigo reunir com a inteligência artificial essa experiência de todos os médicos e quando eu uso a inteligência artificial, não é só a minha experiência, eu estou ampliado com a experiência de todos os médicos. É isso que a gente faz. Então, ele não mata o médico, graças a Deus, mas ele amplia demais esse conhecimento de forma que um médico que tenha 2 ou 3 anos de experiência e um outro que tenha 50 possam compartilhar essas experiências com a mesma máquina. E o mais importante aqui é o nivelamento do conhecimento, né, pessoal? Então, assim, a gente tem médicos super especialistas em uma determinada área e é muito complexa a medicina, eu vou tirar da neurologia. A gente passou a dar número para as doenças. Então, taxismo cerebral, cara, vai de 1 a 28. Outra doença, daí de 1 a 80. Porque virou de um nível de complexidade. Só de doenças raras são 7.000 doenças. Então, Quantas? 7.000 que a gente tem. Raras. São as raras, hein? São as raras. Não, e o raro não é tão raro. Isso aqui é interessante. A gente Uhum. estima que 10 a 13 milhões de pessoas no Brasil têm alguma doença rara não diagnosticada. Dentro desse diagnóstico também, mas assim, tem um conhecimento médico que é super complexo de a gente entender. E esse tipo de ferramenta, ele vem para nivelar o conhecimento entre os médicos de uma maneira geral, porque é impossível um médico só saber de todas essas doenças, como a doença que eu comentei com vocês. É uma arritmia difícil de diagnosticar. E eu acho que nesse contexto, eu acho que vai ser muito, muito game changer, assim, vai mudar muito como nós atendemos hoje. Agora, já para caminhar para o fim da nossa conversa, que infelizmente o nosso tempo não é tão longo, mas eu queria entender, porque quando a gente fala de inteligência artificial, e toda vez que o Fernando Barra entra no ar com a gente, segunda-feira de manhã, tem um monte de ouvinte que fala, ai meu Deus, que medo dessa realidade. Você tem algum medo
em relação à inteligência artificial e à tecnologia na medicina? Pergunta complexa essa aqui, né, Fernando? O que é que Não, eu e deixa eu acho? só. Você primeiro. Não, Depois e eu, se você eu puder complemento. colocar também sua visão de futuro, porque também se a gente falar só do medo, talvez as Sim, pessoas nem sim, tenham sim. ideia. E até só para ilustrar o que você falou, na semana passada, aqui mesmo no jornalismo, nós perguntamos se as pessoas andariam num avião pilotado Pilotado sozinho por inteligência artificial e por aí vai, e carro também. As pessoas dizem não, jamais Deus e me tal. livre. Então acho que dá para ilustrar um pouco do que você vai Excelente. falar. Cara, vai ser difícil falar isso aqui em Vamos 2, 3 começar minutos. falando da parte mais preocupante do medo, depois você fala sobre essa perspectiva mais positiva. Medo, eu acho que... Eu não sei se é a palavra medo. Medo Mas dos riscos, quais são os riscos? Existem riscos, sim, né? Então, Quais? acho que as pessoas estão trabalhando do ponto de vista da legislação regulatória para que isso seja o mais, vamos dizer assim, cabível dentro de um contexto da sociedade, como a gente entende a sociedade atual. Os riscos, de fato, acho que até comentando um pouco disso, a gente já tem um computador hoje, então tem um dos algoritmos, que é um artigo, inclusive, do Google, que ele já performa melhor do que os médicos de família. Né? E o mais interessante é que ele sozinho é melhor do que o médico com o algoritmo. Então, assim, porque é isso, a gente não tem a capacidade de fazer todos os diagnósticos possíveis. Cara, a gente só tá há 10 anos dessa tecnologia, então o que é que vai vir daqui a 20 anos, daqui a 25 anos? E todo mundo que usa pro bem, usa pro mal também. A gente tem que entender, né? Tanto que em algum momento os grandes executivos colocaram, vamos travar um pouco a inteligência artificial, mas o entendimento é, se travar, as pessoas que querem usar pro mal vão continuar usando, e eu acho que o bem, as pessoas pro bem que vão ter que combater, né? Então, os algoritmos de criptografia, etc., para combater isso como um todo. Então, acho que tem vários riscos, inclusive no âmbito da empregabilidade, do âmbito filosófico mesmo, assim, teórico, de como a sociedade vai funcionar, mas é algo que ele não tem como andar para trás. Então, a gente vai ter que regular, entender como isso cabe dentro da nossa sociedade. E aí, respondendo ao Barra, olhando para o futuro, no sentido você positivo, vê aí da IA na que medicina. pode... Cara, isso é uma aula de 1 hora, pelo menos ainda fica faltando. Mas eu vou dar algumas provocações que eu acho que é interessante. Para que serve o teclado digital do teu celular hoje? Muitas vezes pessoas vão colocar para digitar uma mensagem no WhatsApp. Mas o entendimento é que a velocidade com que você digita e a perda dessa velocidade ao longo do tempo, comparado com indivíduos do teu mesmo sexo, da tua mesma idade, pode dar um dos primeiros sintomas de uma doença, por exemplo, doença de Parkinson, que você começa a ter lentificação dos movimentos. Então, isso tem um conceito que é o fenótipo digital. Então, o que é o celular do lado que você está carregando enquanto você dorme? Com o microfone ativado, por exemplo, pregando o teu ronco. Né? E o ronco é uma doença que causa hipertensão, causa várias alterações no teu organismo que está lá captando. E você pode fazer cirurgia e ver se você melhorou ou não. Então, todos esses dados estão sendo coletados momento por momento, a tua interação com os dispositivos digitais, eles podem ter um benefício, uma aplicabilidade dentro do contexto da saúde. Então, tem pesquisadora brasileira, por exemplo, trabalhando que o conteúdo que você digita no celular prevê um paciente com esquizofrenia, ele vai ter um surto psicótico 2 semanas antes. Caraca. Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem que utilizar. É utilizar esses dados tua interação com os dispositivos, teus dados médicos de exame, de radiologia, patologia, de prontuário eletrônico, e casar tudo isso para entender e trazer a medicina de precisão para o teu dia a dia. Antes de acontecer, qual é a melhor medicação de fato para você, para aquele indivíduo? E a gente está começando a chegar nesse momento. E para todo esse contexto, tem um conceito que acho que é outro papo, que é os gêmeos digitais. A gente entender, antes de introduzir... Digitais? Gêmeos digitais. Gêmeas. Gêmeos Digitais. Gêmeos digitais. Antes de introduzir uma terapêutica em você, eu já saber qual é o provável desfecho antes de acontecer. Consigo criar uma Michelle em software com a inteligência artificial e aí simular sintomas que você está tendo e testar o remédio nesse gêmeo digital e ver o que aconteceria. E aí Coisa sim, fantástica. depois, poder colocar numa pessoa física. Oncologia, isso assim, vai mudar completamente como a gente entende. E já estamos introduzindo. Cardiologia, assim, tem casos já, inclusive, na DASA disso acontecendo, para tratar a arritmia cardíaca. Então, já existe. Cada vez mais isso vai vir. É um bebê, um adolescente de 10 anos, pessoal. Então, assim, o que é que vai acontecer no futuro? Então, provocações para abrir o cérebro mesmo. Muito bom. E aí, Fernando Barra, o que fazemos com essas informações? Elas assustam, mas ao mesmo tempo também elas mostram um futuro brilhante, né? Imagina eu poder ter um gêmeo digital e tratar a doença sem precisar testar em mim mesmo. O que eu acho importante é que substituem as formas de tomar decisões.
A gente acabou de dizer aqui que o médico agora vai poder tomar decisão olhando inúmeros conhecimentos e experiências de outros médicos. Então, ele passa a tomar uma decisão muito mais assertiva pela máquina. A grande pergunta que fica, e aí eu acho que é onde a gente tem novos trabalhos como humanos, é o que nós vamos delegar para a máquina tomar a decisão, o que nós vamos continuar tomando decisões como seres humanos, aonde a gente quer que a máquina tome essa decisão automaticamente e já me receite um remédio e uma terapia para que eu possa me manter saudável, e aonde eu quero que, de fato, o ser humano tome a decisão. Então, a gente dá voltas na tecnologia e parece que a gente volta lá para o começo primitivo Mesmo. para dizer o que é ética, onde a gente vai tomar a decisão, quais são conceitos morais globais para utilizar isso. Então, ao mesmo tempo que a gente substitui atividades hoje que necessitam de um médico para uma tomada de decisão, vão surgir outros problemas enormes que nós vamos precisar administrar como seres humanos, graças a Deus. Ainda bem. Muito bom, a gente agradece, parabéns pela Semana do Obrigado. Médico, Dia do Médico. Vitor Gadelha, que é o nosso convidado hoje, diretor médico de ensino, pesquisa e inovação da DASA, que é uma rede de saúde integrada. Obrigada, Vitor. Obrigado, vocês. E obrigada mais uma vez, Barra, por estar aqui com a gente hoje nessa edição especialíssima, ao vivo em cores, aqui no estúdio da Nova Brasil. Sempre é bom estar aqui falando sobre tecnologia e toda segunda-feira estaremos juntos. Valeu, Barra.